Oi pessoal, eu sou Carolina e bem-vindo a mais um vídeo do Sexta Dimensão. Hoje a gente vai ter um papo a respeito do filme Os Novos Mutantes. Gravado em 2017 e pensado inicialmente para ter sua data de estreia em abril de 2018, o filme Novos Mutantes teve o seu primeiro adiamento e depois teve a sua estreia movida para 2 de agosto desse mesmo ano. Esse ano seria o dia 1º de abril, ao menos na França, ou ao menos até a quarentena vir e acabar com os planos de todo mundo da indústria do entretenimento, ou pelo menos grande parte deles, o que fez esse filme bater o recorde de cancelamentos, ou adiamentos, melhor dizendo. Que agora, mesmo com o isolamento social e toda a crise no cenário da indústria do entretenimento, finalmente parece que esse filme vai sair mesmo. Até porque eu creio que se não sair agora, não sai mais nunca. Acontece que no painel da San Diego Comic Con desse ano, que aconteceu de maneira online, foi anunciado que o filme vai sim estrear ainda por meados de agosto do ano de 2020. A única coisa que não foi anunciada é se esse lançamento vai acontecer nos cinemas drive-in ou se vai acontecer de maneira online na plataforma do Disney Plus, que agora é a detentora dos direitos desse filme, já que a Disney comprou a Fox e o filme tinha sido gravado primeiramente pela Fox, antes da junção das empresas. Então a gente aqui vai tentar teorizar um pouco sobre o que é esperado para esse próximo filme da franquia Mutante. Pois nós fãs da franquia temos praticamente vários baldes de água fria jogados na nossa cabeça a cada vez que uma data era anunciada e logo em seguida desmentida ou adiada. E vamos torcer para que essa nova data divulgada na San Diego Comic Con não seja mais um desses baldes de água fria. E com isso a gente também vai tentar aqui apresentar os personagens de uma forma meio que geral para quem não é fã em si da franquia, mas que tá de certa forma também atento ao lançamento, tornando esse o vídeo mais completo possível. A especulação para a data de estreia ter sido adiada tantas vezes assim é que a dona Marvel, agora detentora dos direitos da franquia X-Men, irá aproveitar o filme para fazer a introdução dos mutantes, o multiverso Marvel. Para mim, essa desculpa soa bem melhor do que ter que admitir que o filme passou sim por inúmeras regravações, ao que foi veementemente desmentido pelo diretor Josh Boone, que afirmou que o motivo para tantas datas de adiamento é só que eles mudaram de ideia um pouco a respeito da pegada do longa e quiseram dar uma incrementada mais sombria pro filme. Só que, claro, isso tudo depois do material já está todo gravado. E mais ou menos foi isso que a gente viu em tudo que saiu de entrevista dos atores, que afirmaram até que tinham medo de nunca verem esse filme saindo. Lá na época em que o filme tinha acabado de ser gravado, em 2017, tanto os atores que participaram da trama como também os roteiristas chegaram a afirmar que o novo filme da franquia dos Mutantes beberia sim na fonte de clássicos oitentistas, principalmente no que diz respeito a Stephen King. E para quem assistiu o trailer, vocês podem notar essa clara semelhança no momento em que aqueles rostos saem da parede lá no que parece ser um hospício ou hospital onde a Miragem está internada. What's the last thing you remember, Danny? Que é uma clara referência à obra A Hora do Pesadelo. Acontece que assim, isso tudo tinha sido idealizado inicialmente, antes mesmo de Stranger Things e It, a Coisa saírem, que foram 2 filmes que beberam tanto na fonte oitentista que praticamente exauriram ela. E o problema é que, assim, grande parte dos fãs e entusiastas que estavam esperando o filme acreditam que, por conta disso, meio que o filme perdeu o timing, o feeling da coisa e vai chegar um tanto atrasado nessa nova corrida aí de filmes que apelam para a nostalgia do público, no que diz respeito à temática oitentista. E a minha opinião sobre isso é que o seguinte, para mim, boas referências não fazem um bom filme.
pode acreditar que o sucesso tanto de It como de Stranger Things vão muito além do que referências nostálgicas bem executadas. E outra que assim, um filme ambientado nessa temática, se tiver com uma boa trama, por mais que ela esteja aparentemente desgastada, e outra que referências que remetem a épocas douradas, se bem executadas, elas podem elevar a obra a um outro patamar e tornar a referência atemporal. O que de fato mostra que a referência oitentista, apesar de um tanto quanto desgastada, não seria um motivo pelo fracasso do filme. Até mesmo porque não é unânime que a referência oitentista está de fato desgastada. Afinal, a gente ainda não teve o lançamento de Mulher Maravilha 1988 e pelo que o trailer promete, vai ser um ótimo filme e já está com hype imenso. Nos quadrinhos, os Novos Mutantes consistem na primeira equipe derivada de fato da equipe original, pois o Charles Xavier achar que teria perdido alguns membros da equipe dele em um determinado incidente. Ele acreditou que seria melhor inserir cada vez mais mutantes e prepará-los desde o mais cedo possível para que eles tivessem a melhor formação para, quem sabe, um dia virem a compor a equipe principal dos heróis. E a formação que a gente vai tentar aqui dar uma arranhada por cima e mostrar mais ou menos quem são os componentes não é a formação original, e sim a formação que vai ser adaptada para os cinemas, que consiste em Lupina seria uma mutante de origem escocesa que teria sofrido discriminação pelo fato de ter sido criada em um ambiente rígido, regido pelas leis religiosas, pelo fato de que o seu próprio pai, que seria o reverendo que a acolheu, teria vergonha da mesma por ela advir de um relacionamento pecaminoso, uma vez que ele, como sacerdote, acabou por se envolver com uma prostituta, que morreu no instante do nascimento da garota. Os poderes da Lupina consistem em se transformar em loba, daí o nome dela, e também na capacidade de regeneração, que se manifesta até mesmo na sua forma humana. Em certos pontos de construção de personagem, o arco da Lupina acaba por me lembrar também um pouco da história do Wolverine. Só que assim, de uma maneira bem mais dramática e bem mais pesada, com feridas psicológicas bem mais profundas e ainda abertas. E quem deve interpretar a Lupina no cinema é nada mais e nada menos do que Maisie Williams, que, pra quem não sabe, interpretou a Arya lá em Game of Thrones. Miragem, cujo nome antes de entrar para a equipe dos Novos Mutantes seria Danielle Monstar, é uma poderosa telepata que consegue inserir os seus pensamentos na cabeça das pessoas de modo a criar ilusões tão fortes quanto miragens, que é da onde vem o seu codinome. E por sua forte simbiose com a natureza, algo relacionado ao fato de ela ser uma nativa americana, ela conseguiria entrar na cabeça da Raine, a Lupina, em sua forma de loba. Olha aí, quem diria a Arya sendo orgada? No longa, Miragem será interpretada por Blue Hunt, de The Originals. E, assim, eu acho que quem assistiu a animação de X-Men Evolution deve se lembrar dela, ao menos no episódio em que ela aparece nos sonhos da Kitty Pryde. Há rumores que nesse filme já eles iriam abordar o relacionamento da Miragem com a Lupina, que nos quadrinhos fica meio que subentendido que é amoroso. Magia, ou Illyana Rasputin, também é uma poderosa mutante telepata e tem como uma das suas principais habilidades a capacidade de criar discos de teletransporte que podem lhe levar para qualquer lugar no espaço-tempo. Isso inclui tanto épocas passadas como também futuras. Além disso, a mutante é praticamente considerada uma deusa, tendo a sua própria dimensão à parte e sendo considerada senhora dela, além de ser detentora da capacidade de projetar escudos, telecinese, projeção astral e até mesmo dons de magia, pelo fato dela descender do famoso mago russo Rasputin.
A magia não corresponde à formação original da equipe dos Novos Mutantes e no filme ela deve vir a representar um papel bem parecido com o que seria ao da Karma nos quadrinhos. E a intérprete de magia no filme vai ser a Anya Taylor, que, pra quem não sabe, já interpretou uma outra icônica bruxa da cultura pop no clássico moderno A Bruxa, de 2015. De longe, a magia pra mim é a coisa mais esperada desse filme e, assim, ela representa bastante a reação que eu teria se eu descobrisse que era mutante, que é a de abraçar a sua verdadeira natureza, em vez de ficar se lastimando por ser praticamente um semideus. Míssil, assim como o seu nome deixa bem explícito, o dom do mutante Sam Grutin é se transformar praticamente em uma bala e conseguir velocidade supersônica. Quando manifesta essa velocidade, ele consegue se tornar também praticamente invulnerável, uma vez que acaba por formar em atrito com ar um escudo supersônico ao redor de si. Com o tempo, o míssil acaba por desempenhar meio que o papel de líder da equipe Os Novos Mutantes. E quem vai interpretar ele nos cinemas vai ser o ator Charlie Hilton, que faz o Jonathan Barnes em Stranger Things. O Mancha Solar é o nosso primeiro mutante brazuca. Seu nome de verdade é Roberto da Costa e ele é fruto de um relacionamento entre um milionário brasileiro e uma arqueóloga americana. E ele tem a sua mutação despertada no meio de uma partida de futebol. Tem coisa mais brasileira do que isso. A sua mutação lhe dá a capacidade de absorver a luz solar e transformar ela em força e resistência e lhe dá até mesmo a habilidade de voar. E nos cinemas quem vai viver o personagem vai ser o ator também brasileiro Henry Zaga, que fez parte do elenco de Os 13 Porquês. E como menção honrosa, a gente não poderia deixar de falar aqui da mutante porto-riquenha Cecília Reis, que tem a capacidade de conseguir criar campos de força e no filme vai ser interpretada pela atriz brasileira Alice Braga. Pois é, 2 brasileiros em uma produção hollywoodiana de primeiro escalão. A maior parte da trama vai se passar com a equipe confinada no que parece ser uma espécie de hospital ou sanatório, que na vida real corresponde ao hospital abandonado de Medfield e que já foi utilizado por Martin Scorsese na gravação do filme A Ilha do Medo. All of you are dangerous. That's why you're here. E muito provavelmente o arco que vai ser adaptado para a trama vai ser o arco do Urso Místico, que assim é um inimigo de longa data da mutante Danielle Monstar, que também provém das lendas dos povos nativo-americanos. E assim, na minha opinião, o que vai ser mais ou menos o plot? Eu creio que, aqui eu acredito que eles vão adaptar o Urso Místico para uma espécie de alucinação da Miragem. Pelo que a gente viu no material de divulgação, tudo aponta para isso. E em um determinado momento, acho que a Danielle vai se machucar, vai ser levado pela equipe pro hospital. E lá eles vão ser meio que mantidos presos pela Cecília, que muito provavelmente vai estar possuída pelo Urso Místico, já que uma das capacidades desse vilão é conseguir controlar as pessoas mentalmente. Se tudo isso que eu falei não for muita viagem e tiver certo, eu acredito que esse não vai se tratar de um filme de origem. Talvez a gente já pegue os nossos heróis de um determinado ponto e só acompanhe eles dali pra frente. No máximo que vai rolar talvez sejam uns flashbacks pra contar as histórias dele. E assim, depois disso tudo, o que você acha? Que Os Novos Mutantes foi um diamante bruto a ser lapidado, ou que é mais um dos fracassos do universo mutante da Fox que tá sendo só empurrado com a barriga? Deixa aqui nos comentários. E assim, galera, na minha humilde opinião, o que eu acho? Depois da aquisição da Fox pela Disney, a empresa compradora acabou por descartar muitas coisas, inclusive cancelar até certos
seriados que eram já aclamados dentro da emissora que foi comprada. E dentre tudo isso, meio que eu notei um esforço assim exímio da Disney em tentar a todo custo preservar os Novos Mutantes. E pra mim, se isso aconteceu, é porque de alguma forma o Kevin Feige viu que tem algo muito bom para ser extraído desse filme. Se o Kevin Feige deu uma chance, quem somos nós para esperar algo de ruim desse filme, né? Galera, e antes de vocês saírem do vídeo, eu queria aqui, se vocês têm um tema interessante para sugerir para as próximas sugestões, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Pode ir lá me argumentar à vontade para trazer o que vocês gostam aqui pro canal. E outra coisa, assim, para canais nanicos pequenos que nem o meu, a divulgação boca a boca faz muita diferença, mais do que até o próprio algoritmo do YouTube. Então, se você conhece um coleguinha que possivelmente gostaria de assistir esse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com ele, sério, vai estar me ajudando demais. E se você não é inscrito, se inscreve aí para receber mais conteúdo. E é isso, eu vou ficando por aqui. E não esquece de deixar nos comentários. Eu quero saber realmente se eu tô no caminho certo. Conto muito com o feedback de vocês. Obrigado pela audiência.